O chefe da máfia chegou ferido à escola da filha, até a diretora reconhecer o nome na mochila. A chuva caía forte sobre as ruas de Portland naquela manhã de quinta-feira. O céu estava carregado de nuvens escuras que pareciam prenunciar algo além de uma simples tempestade. Nas ruas movimentadas do centro da cidade, pessoas corriam com guarda-chuvas, tentando se proteger da água que descia implacável. Mas em um beco estreito, entre dois prédios comerciais, uma cena muito diferente se desenrolava. Vittorio Castellano estava encostado contra a parede de tijolos úmidos, segurando o lado esquerdo do abdômen com uma das mãos. Sangue escorria entre seus dedos, manchando sua camisa branca cara e o terno italiano que havia custado uma fortuna. Seus olhos escuros vasculhavam o beco, procurando por qualquer sinal de movimento suspeito. A respiração estava irregular, e cada inspiração profunda trazia uma pontada aguda de dor que irradiava por todo o seu corpo. Aos 42 anos, Vittorio era um homem que comandava respeito e medo em partes iguais. Durante as últimas 2 décadas, ele havia construído um império que se estendia por toda a costa oeste. Cassinos, construção civil, importação, negócios legítimos que serviam como fachada para operações menos convencionais. Mas naquela manhã, pela primeira vez em muitos anos, ele se sentia vulnerável. A emboscada havia sido bem planejada. 3 homens o esperavam quando ele saiu do restaurante onde havia se encontrado com um associado. Tiros foram disparados, gritos ecoaram, e Vittorio havia conseguido escapar por pouco, mas não sem consequências. A bala havia atravessado seu lado, felizmente sem atingir nenhum órgão vital, mas a perda de sangue estava começando a afetar seus movimentos. Ele sabia que não podia ir para um hospital. Perguntas seriam feitas, a polícia seria chamada, e isso comprometeria tudo que ele havia construído. Seus homens estavam lidando com a situação, mas ele precisava de um lugar seguro para se esconder até que pudessem buscá-lo. Foi então que seus olhos pousaram no prédio à sua frente, do outro lado da rua. Escola Primária Riverside. As letras grandes e coloridas na fachada do edifício de 3 andares pareciam quase irônicas dada a situação. Vittorio sentiu um aperto no peito que não tinha nada a ver com o ferimento. Sua filha, Sofia, estudava ali. Ela tinha apenas 8 anos, uma menina brilhante e cheia de vida que não sabia absolutamente nada sobre os negócios do pai. Para ela, Vittorio era apenas um empresário bem-sucedido que trabalhava muito e viajava com frequência. A ironia da situação não passou despercebida. De todos os lugares em Portland onde ele poderia ter sido emboscado, tinha que ser a poucas quadras da escola de sua única filha. Mas talvez fosse exatamente isso que ele precisava. Ninguém esperaria que ele se refugiasse em uma escola primária. Era o último lugar onde seus inimigos procurariam. Reunindo suas forças, Vittorio atravessou a rua cambaleando, tentando manter uma postura o mais ereta possível. Cada passo era uma tortura, mas ele não podia demonstrar fraqueza. A chuva ajudava a disfarçar o sangue em suas roupas, embora qualquer observador atento notaria algo errado. A entrada principal da escola tinha uma porta de vidro com grades decorativas. Através dela, Vittorio podia ver o saguão limpo e organizado, com desenhos infantis coloridos nas paredes e um balcão de recepção onde uma mulher de meia-idade trabalhava em um computador. Ele empurrou a porta e entrou, sentindo imediatamente o contraste entre o frio da chuva lá fora e o calor acolhedor do interior. A recepcionista, uma senhora de cabelos grisalhos chamada Margarete, levantou os olhos e seu rosto passou por uma série de expressões em questão de segundos: surpresa, confusão e então preocupação genuína quando ela notou a condição do visitante. Meu Deus! Senhor, o senhor está ferido. Vou chamar uma ambulância imediatamente. Ela já estava pegando o telefone quando Vittorio levantou a mão livre. Não, por favor. Não é necessário. Sua voz saiu mais fraca do que ele pretendia. Eu só preciso sentar um momento. É apenas um acidente menor. Margarete desceu do balcão e se aproximou, seus olhos experientes de mãe e avó avaliando a situação rapidamente. Ela havia trabalhado naquela escola por 15 anos e já tinha visto de tudo, mas um homem ferido de terno ensanguentado definitivamente estava entre as situações mais inusitadas. Senhor, isso não parece nada menor. Por favor, deixe-me ajudá-lo. Ela olhou ao redor, certificando-se de que nenhuma criança estava por perto. As aulas já haviam começado, então o corredor estava vazio. Venha, vamos levá-lo à enfermaria. Vittorio quis protestar, mas seu corpo estava começando a falhar. Ele permitiu que Margarete o ajudasse a caminhar pelo corredor. Seus sapatos italianos caros deixavam pequenas marcas molhadas no chão encerado.
Eles passaram por paredes decoradas com projetos de ciências e composições de inglês, e Vitório sentiu uma pontada de arrependimento ao pensar em quão distante ele estava daquele mundo inocente. A enfermaria era uma sala pequena e limpa com 3 maçãs, armários médicos e posteres educativos sobre higiene nas paredes. Margarete o ajudou a se deitar em uma das maçãs, e Vitório não conseguiu segurar um gemido de dor quando seu corpo finalmente relaxou. Vou buscar a diretora Altorne. Ela vai saber o que fazer. Margarete estava claramente lutando entre seu instinto de ajudar e o protocolo da escola. Por favor, Vitório murmurou, segurando seu braço delicadamente. Apenas, me dê alguns minutos. Minha filha estuda aqui. Sofia Castellano. 3º ano. Os olhos de Margarete se arregalaram com reconhecimento. Sofia? Oh, claro. Aquela menina adorável com os cachos escuros. O senhor é o pai dela. Ela estudou seu rosto mais atentamente agora, vendo além da palidez e da dor. Eu o vi algumas vezes nas reuniões de pais. Vitório assentiu fracamente. Não quero assustá-la. Por favor, não diga nada a ela. Senhor Castellano, com todo o respeito, o senhor precisa de atenção médica adequada. Isso parece sério. Margarete estava tirando luvas de látex de uma caixa e pegando suprimentos médicos básicos do armário. Eu sei. Apenas, me dê 1 hora. Meus associados virão me buscar. Vitório sabia que suas palavras soavam suspeitas, mas não tinha energia para elaborar uma mentira melhor. Antes que Margarete pudesse responder, a porta da enfermaria se abriu e uma mulher alta e elegante entrou. Eleanor Altorne, a diretora da escola primária Riverside, tinha 53 anos e uma presença que comandava autoridade natural. Seus cabelos ruivos estavam presos em um coque impecável, e ela usava um tailleur azul marinho que era ao mesmo tempo profissional e acessível. Margarete me ligou do corredor, ela explicou, seus olhos verdes avaliando a situação rapidamente. Ela tinha sido diretora por 12 anos e havia desenvolvido uma habilidade quase sobrenatural de ler situações rapidamente. Senhor, precisamos chamar ajuda médica. Não. A voz de Vitório tinha mais firmeza agora, um lampejo da autoridade que ele normalmente carregava. Eu ligo para meu médico particular. Ele pode estar aqui em 20 minutos. Eleanor cruzou os braços, sua expressão tornando-se mais séria. Senhor, esta é uma escola. Temos protocolos de segurança muito rígidos. Se o senhor está ferido dessa maneira, precisamos documentar isso adequadamente. Eu entendo suas preocupações, diretora Altorne. Vitório a interrompeu, seus olhos encontrando os dela com intensidade. Mas garanto que isso não representa nenhuma ameaça às crianças desta escola. Foi um acidente. Um mal-entendido que será resolvido discretamente. Eleanor não era ingênua. Ela havia crescido em Nova York, filha de um detetive de polícia, e conhecia as marcas de violência quando as via. Aquilo não era um acidente de carro ou uma queda acidental. Era um ferimento de bala, ela tinha quase certeza. O senhor é pai de uma de nossas alunas? Ela perguntou, mantendo sua voz calma e profissional. Sofia Castellano. 3º ano. Professora Anderson. Havia orgulho em sua voz quando Vitório mencionava sua filha. Eleanor conhecia Sofia bem. Era impossível não conhecer, a menina era brilhante, criativa e incrivelmente carismática para uma criança de 8 anos. Ela também era extremamente bem educada e sempre vestida com roupas de qualidade, embora não ostensivas. Eleanor tinha notado que Sofia frequentemente era buscada por motoristas diferentes, raramente pelos pais, o que havia levantado algumas questões em sua mente ao longo do ano letivo. Sofia é uma aluna maravilhosa, Eleanor disse cuidadosamente. Mas isso não muda o fato de que temos uma situação delicada aqui. Vitório tentou se sentar, mas a dor o forçou a permanecer deitado. Diretor Altorne, eu imploro que me dê apenas 30 minutos. Minha equipe médica virá me buscar, e eu sairei da sua escola sem causar nenhum problema. Ninguém precisa saber que estive aqui. Margarete havia começado a limpar cuidadosamente ao redor do ferimento, e embora Vitório estivesse tentando não demonstrar, a dor era excruciante. Eleanor observava tudo com uma expressão que misturava preocupação e incerteza. Ela sabia que deveria chamar a polícia imediatamente, mas algo a impedia. Talvez fosse a menção a Sofia, ou talvez fosse a vulnerabilidade genuína que ela via nos olhos daquele homem. 30 minutos, ela finalmente disse. Mas se houver qualquer sinal de perigo, qualquer indício de que as crianças desta escola estão em risco, eu chamo a polícia imediatamente. Está claro? Vitório acenou com a cabeça,
sentindo uma onda de alívio. Perfeitamente claro. Obrigado. Eleanor puxou uma cadeira e sentou-se, cruzando as pernas elegantemente. Então, Sr. Castellano, talvez enquanto esperamos, o senhor possa me explicar como exatamente acabou nesta situação. Era uma pergunta carregada, e ambos sabiam disso. Vittorio fechou os olhos por um momento, considerando quanto deveria revelar. A verdade completa estava fora de questão, mas uma mentira óbvia seria desrespeitosa à inteligência da diretora. Eu tenho negócios, ele começou devagar, que às vezes envolvem pessoas desagradáveis. Esta manhã, algumas dessas pessoas decidiram que não gostam mais de como eu conduzo as coisas. Isso é incrivelmente vago, Eleanor observou, sua voz mantendo aquele tom de professora que exigia melhores respostas. Um sorriso fraco cruzou o rosto de Vittorio. É tudo que posso oferecer no momento. O silêncio que se seguiu foi interrompido apenas pelo som de Margarete trabalhando e a chuva batendo contra a janela. Eleanor estudava o homem à sua frente, tentando reconciliar a imagem do pai que aparecia ocasionalmente nas reuniões escolares com o homem ferido e obviamente envolvido em algo perigoso. Sofia fala muito sobre o senhor, Eleanor finalmente disse. Ela diz que o senhor viaja muito, que tem reuniões importantes. Ela te admira tremendamente. A expressão de Vittorio suavizou. Ela é tudo para mim. Depois que minha esposa morreu, 3 anos atrás, Sofia é a razão pela qual eu acordo todas as manhãs. Lamento pela sua perda, Eleanor disse sinceramente. Ela tinha lido no arquivo de Sofia que a mãe havia falecido, mas os detalhes eram escassos. Isso deve ter sido muito difícil para vocês dois. Catarina ela era a única pessoa que me mantinha ancorado. A única que via além de tudo e enxergava quem eu realmente era. Vittorio parou, sua voz engasgando levemente. Ela fez-me prometer que manteria Sofia longe dos meus negócios. Que lhe daria uma vida normal, uma boa educação, amigos reais. E o senhor tem cumprido essa promessa, Eleanor afirmou. Sofia é bem ajustada, feliz. Ela tem amigos, se destaca academicamente. Seja o que for que o senhor faça, pelo menos nesse aspecto, o senhor está fazendo algo certo. Margarete terminou de limpar o ferimento o melhor que podia com os suprimentos limitados da enfermaria. O senhor teve sorte, ela murmurou. Parece que passou direto. Mas ainda está sangrando bastante. Precisa de pontos adequados. Vittorio pegou seu celular do bolso com a mão que tremia. A tela estava rachada, provavelmente do confronto, mas ainda funcionava. Ele discou um número e esperou. Luca, sim, sou eu. Estou na escola primária Riverside, esquina da Oak com a Quinta. Preciso de retirada imediata e Marco precisa trazer seu kit médico. Ele pausou, ouvindo a resposta do outro lado. Não a polícia. E não há ameaça aqui. Apenas venham discretamente. 30 minutos no máximo. Ele desligou e olhou para Eleanor. Minha equipe está a caminho. Eles virão pela entrada dos fundos, se isso é aceitável. Não queremos criar nenhuma cena na frente da escola. Isso é sensato, Eleanor concordou. Ela se levantou e foi até a janela, olhando para o pátio da escola onde, apesar da chuva, ela podia ver através das janelas das salas de aula algumas crianças trabalhando em suas carteiras. Senhor Castellano, eu preciso que o senhor entenda algo. Esta escola é um santuário para estas crianças. É um lugar onde elas devem se sentir seguras, protegidas. O que quer que esteja acontecendo em sua vida, não pode tocar estas paredes. Eu entendo, Vittorio respondeu, e havia sinceridade em sua voz. Acredite em mim, diretor Altorne, a última coisa que eu quero é trazer meu mundo para o mundo da minha filha. O fato de eu estar aqui agora, é uma convergência infeliz de circunstâncias. Eleanor se virou para encará-lo. O senhor é um homem perigoso, não é? A pergunta direta pegou Vittorio de surpresa. Ele poderia mentir, mas de que adiantaria? Sim, ele admitiu. Eu sou. E ainda assim, Sofia não tem ideia disso. Não. E pretendo mantê-la assim pelo maior tempo possível. Isso é sustentável? Eleanor questionou. Manter essa dupla vida? As crianças são mais perceptivas do que pensamos. Vittorio suspirou profundamente, e a dor do movimento atravessou seu corpo. Eu sei que não é sustentável para sempre. Mas por enquanto ela ainda é jovem o suficiente para acreditar que papai é apenas um homem de negócios ocupado. Eu preciso lhe dar essa inocência. Depois que ela descobrir a verdade, não haverá como voltar atrás.
Margarete, que havia estado silenciosa durante a troca, finalmente falou. Meu marido era policial, ela disse suavemente. Ele morreu em serviço há 10 anos. Por muito tempo, meus filhos pensavam que ele era apenas um homem comum que ajudava pessoas. Quando descobriram os riscos que ele corria todos os dias, mudou como eles viam tudo. Mas sabem o que não mudou? O amor deles por ele. Porque o amor real, o amor de uma criança por seu pai, pode sobreviver à verdade, Sr. Castellano. Mas não pode sobreviver à mentira descoberta tarde demais. Suas palavras pairaram no ar, carregando o peso da experiência vivida. Vitório fechou os olhos, deixando que elas penetrassem em sua consciência. O tempo passou lentamente. Eleanor verificou seu relógio várias vezes, sempre consciente do cronômetro correndo. No corredor do lado de fora, ela podia ocasionalmente ouvir passos de professores ou o riso distante de crianças. A vida normal da escola continuava, completamente alheia ao drama que se desenrolava na enfermaria. Foi quando o sino tocou para o recreio que as coisas ficaram complicadas. Merda, Margarete murmurou, esquecendo-se momentaneamente da linguagem apropriada. É a hora do recreio. As crianças do 3º ano têm recreio agora. Eleanor e Vitório trocaram olhares preocupados. A enfermaria tinha uma janela que dava para o pátio coberto onde as crianças brincavam durante dias chuvosos. Se Sofia olhasse pela janela no ângulo certo. Vou fechar as cortinas, Eleanor decidiu rapidamente, movendo-se para a janela. Mas enquanto ela alcançava o cordão, a porta da enfermaria se abriu abruptamente. Uma menina pequena com cachos escuros e olhos marrons penetrantes entrou correndo, segurando o braço. Senhorita Margarete, eu machuquei meu cotovelo no... Ela parou de repente, seus olhos arregalando quando viu o homem na maca. Papai? O mundo pareceu parar. Vitório Castellano, um homem que havia enfrentado rivais armados sem pestanejar, sentiu seu coração afundar. Sofia estava parada na porta, sua mochila colorida ainda nas costas, seu uniforme escolar impecável, olhando para ele com uma mistura de confusão e crescente pânico. Sofia, querida, Eleanor imediatamente interveio, movendo-se entre a menina e a maca. Seu pai teve um pequeno acidente, mas ele está bem. Mas Sofia não era tão facilmente distraída. Ela era esperta, perceptiva, e agora ela podia ver o sangue, a palidez no rosto do pai, a tensão na sala. O que aconteceu? Papai, você está sangrando. Ela tentou passar por Eleanor, mas a diretora gentilmente a segurou pelos ombros. Sofia, escute-me, Vitório disse, tentando injetar força em sua voz. Está tudo bem. Eu apenas tive um pequeno acidente no trabalho. A senhorita Margarete está cuidando de mim, e logo estarei em casa. Mas há muito sangue, Sofia insistiu, lágrimas começando a se formar em seus olhos. Você precisa ir ao hospital. Meu médico está vindo, Vitório assegurou, estendendo sua mão livre em direção a ela. Vem cá, principessa. Sofia olhou para Eleanor, que assentiu gentilmente, e então a menina correu para o lado da maca, pegando a mão do pai com suas pequenas mãos. Você prometeu que sempre seria cuidadoso no trabalho, ela sussurrou, e a acusação em sua voz infantil cortou Vitório mais profundamente do que qualquer bala poderia. Eu sei, querida. Eu sinto muito. Às vezes acidentes acontecem, mesmo quando somos cuidadosos. Sofia estudou o rosto do pai com intensidade perturbadora para uma criança de 8 anos. Isso não foi um acidente, foi? A sala ficou completamente silenciosa. Margarete parou o que estava fazendo, Eleanor segurou a respiração, e Vitório sentiu como se o mundo estivesse desmoronando ao seu redor. Sua filha, sua pequena e inocente Sofia, estava olhando para ele com olhos que repentinamente pareciam antigos demais. O que te faz dizer isso? Ele finalmente perguntou, sua voz mal passando de um sussurro. Eu não sou estúpida, papai, Sofia disse, e havia uma dignidade ferida em sua voz. Eu sei que você não é apenas um empresário normal. Os pais dos meus amigos não têm guarda-costas. Eles não recebem telefonemas no meio da noite que fazem você ficar todo tenso. A casa da Emma tem alarmes normais, não como os nossos que parecem de um banco. Vitório sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Todo o seu esforço cuidadoso para manter Sofia separada de seu mundo, e ela havia estado percebendo tudo esse tempo. Sofia. Ele começou, mas ela continuou. E eu ouvi o tio Luca falando no telefone uma vez. Ele disse algo sobre território e mandar uma mensagem. Eu procurei na internet. Eu sei o que essas palavras significam quando as pessoas falam desse jeito.
Eleanor sentiu suas pernas fraquejarem e ela se sentou pesadamente na cadeira. Margaret estava pálida, suas mãos apertando um pano manchado de sangue. E Vitório? Vitório estava olhando para sua filha como se a estivesse vendo pela primeira vez. Há quanto tempo você sabe? Ele perguntou suavemente. Alguns meses, Sofia admitiu. Desde que eu vi aqueles homens conversando com você no carro. Eles tinham armas, papai. Eu vi quando um dos casacos abriu. Vitório fechou os olhos, lutando contra a onda de emoções. Culpa, vergonha, medo, tudo ameaçando sufocá-lo. Quando ele abriu os olhos novamente, havia lágrimas neles. Eu sinto muito, ele sussurrou. Eu prometi à sua mãe que você teria uma vida normal, que eu te manteria segura e longe de tudo isso. Mas eu não estou longe disso, estou? Sofia respondeu, e agora ela também estava chorando. Isso é parte de quem você é. E eu sou parte de você. Eleanor decidiu que era hora de intervir. Ela se aproximou gentilmente e agachou-se ao lado de Sofia, colocando uma mão no ombro da menina. Sofia, querida, você é uma menina muito corajosa e muito inteligente. Mas agora precisamos cuidar do seu pai, e você precisa ser forte por ele. Você pode fazer isso. Sofia limpou as lágrimas com as costas da mão e assentiu. Eu posso ser forte. Boa menina, Eleanor disse. Ela olhou para Vitório. Seus homens devem estar chegando em breve. Talvez seja melhor que Sofia não os veja. Concordo, Vitório disse rapidamente. Ele apertou a mão de Sofia. Principessa, preciso que você volte para sua sala de aula. Diga à professora Anderson que você está bem, que seu cotovelo está melhor. Mas eu quero ficar com você, Sofia protestou. Eu sei, querida, eu sei. Mas agora não é seguro. E a última coisa que eu quero é te colocar em perigo. Vitório puxou-a mais perto, ignorando a dor que o movimento causava, e beijou sua testa. Eu prometo que estarei em casa hoje à noite. Vamos conversar adequadamente, sem mentiras. Está bem? Sofia hesitou, então assentiu. Você promete? Promete de verdade? Prometo de verdade. Eleanor levantou-se e estendeu a mão. Venha, Sofia. Vou te acompanhar de volta à sala. Antes de sair, Sofia tirou sua mochila, uma mochila rosa com pets de unicórnios e estrelas, e a colocou na cadeira ao lado da maca. Para você não esquecer de voltar para casa, ela disse com a lógica simples de uma criança. Quando a porta se fechou atrás delas, Vitório deixou escapar um soluço que havia estado segurando. Margaret, que havia sido mãe 3 vezes, imediatamente entendeu. Ela pegou uma cadeira e sentou-se ao lado dele, não dizendo nada, apenas oferecendo a presença silenciosa de alguém que entendia a magnitude do que havia acabado de acontecer. No corredor, Eleanor caminhava devagar com Sofia, consciente de que a menina precisava de um momento para processar tudo. As outras crianças ainda estavam no recreio, suas vozes alegres ecoando pelo pátio coberto. Diretora Altorne? Sofia disse suavemente. Meu pai é uma pessoa má? Era uma pergunta impossível, carregada com complexidades que nenhuma criança de 8 anos deveria ter que considerar. Eleanor parou de andar e agachou-se novamente para ficar no nível dos olhos de Sofia. Você acha que ele é? Ela perguntou de volta. Sofia pensou por um longo momento. Ele sempre foi gentil comigo. Ele me ajuda com a lição de casa. Ele me lê histórias antes de dormir, mesmo quando está muito cansado. Ele lembra do meu lanche favorito e sempre coloca bilhetes engraçados na minha lancheira. Ela pausou. Mas ele também faz coisas ruins, não é? Por isso que alguém o machucou. Sofia, as pessoas são complicadas, Eleanor disse cuidadosamente. Elas podem ser boas em alguns aspectos e fazer escolhas ruins em outros. Seu pai te ama, isso eu posso ver claramente. E ele está tentando te proteger, mesmo que nem sempre escolha os melhores métodos. Então ele é bom e mau ao mesmo tempo. Talvez ele seja apenas humano, Eleanor sugeriu. E estar errado em algumas escolhas não significa que o amor dele por você não é real. Sofia processou isso, sua testa franzindo-se em concentração. Finalmente, ela assentiu. Eu ainda o amo. Mesmo se ele faz coisas ruins. E isso é exatamente o que ele precisa saber, Eleanor disse, levantando-se. Agora, vamos te levar de volta à aula antes que a professora Anderson fique preocupada. Quando elas chegaram à porta da sala do 3º ano, Sofia se virou mais uma vez. Diretora Altorne? Obrigada por cuidar do meu pai. De nada, querida.
Eleanor esperou até Sofia estar seguramente dentro da sala antes de voltar para a enfermaria. Seu coração estava pesado com tudo que havia presenciado. Ela havia sido diretora tempo suficiente para ver muitas situações familiares complicadas, mas esta era diferente. Esta envolvia perigo real, consequências reais. Quando ela entrou na enfermaria novamente, Margaret estava ao telefone, sua voz baixa e urgente. Vitório estava mais pálido do que antes, sua respiração superficial. Eles chegaram, Margaret informou enquanto desligava. Estão na entrada dos fundos. Eleanor assentiu. Vou buscá-los. Senhor Castellano, depois que o senhor sair daqui hoje, eu preciso que o senhor pense muito cuidadosamente sobre o futuro de Sofia nesta escola. Vitório a olhou com olhos turvos pela perda de sangue. O que você quer dizer? Quero dizer que a segurança de todas as nossas crianças é minha prioridade máxima. Se houver algum risco, qualquer chance de que o seu trabalho possa trazer perigo para estas portas. Ela deixou a frase incompleta, mas a implicação era clara. Eu entendo, Vitório disse. E eu garanto que isso nunca acontecerá novamente. Sofia continuará segura aqui. Eu vou garantir isso pessoalmente. Eleanor estudou por um longo momento, tentando decidir se podia confiar nas palavras de um homem que claramente vivia uma vida de violência e perigo. Finalmente, ela assentiu. Vou buscar seus homens. Mas senhor Castellano? Aquela conversa que o senhor prometeu ter com Sofia hoje à noite? Não a adie. Ela merece a verdade, tanto quanto for apropriado para sua idade. Eu não vou adiar, Vitório prometeu. Eleanor saiu e caminhou pelos corredores silenciosos da escola até a entrada dos fundos. Através da porta de vidro, ela podia ver dois homens esperando, um alto e magro com cabelos escuros, o outro mais baixo e robusto, carregando o que parecia ser uma maleta médica. Ambos usavam ternos caros e tinham a postura alerta de homens acostumados a situações perigosas. Ela abriu a porta. Vocês devem ser a equipe do Sr. Castellano. O homem mais alto assentiu. Luca Benedetti, senhora. Este é Marco. Onde ele está? Na enfermaria. Sigam-me, por favor, sejam discretos. Ainda há crianças na escola. Enquanto ela os guiava pelos corredores, Eleanor não pôde deixar de notar como eles observavam tudo, cada saída, cada janela, cada possível ponto de vulnerabilidade. Eram homens treinados para avaliar ameaças, e isso a deixou ainda mais desconfortável com toda a situação. Na enfermaria, Marco imediatamente se pôs a trabalhar, abrindo sua maleta para revelar suprimentos médicos impressionantemente abrangentes. Luca aproximou-se de Vitório, sua expressão mudando de profissional para genuinamente preocupada. Chefe, o que diabos aconteceu? Pensamos que você tivesse escapado limpo. Eu escapei, Vitório murmurou. Apenas não tão limpo quanto eu pensava. Você conseguiu os caras? 2 deles. O terceiro fugiu, mas temos pessoas procurando. Luca pausou, então adicionou mais suavemente, Santini mandou o golpe. Ele decidiu que queria o território de Vancouver para ele. Vitório soltou um palavrão baixo. Esse idiota. Ele não faz ideia do que acabou de começar. Boss, Marco interrompeu, sua voz de médico assumindo o controle. Preciso te levar para nossa instalação. Isso precisa de pontos adequados e antibióticos quarta. Você teve sorte, entrada e saída limpa, nenhum órgão atingido, mas infecção é uma preocupação real. Eleanor tinha ouvido o suficiente. O tipo de conversa que estava acontecendo apenas confirmava seus piores medos sobre quem exatamente era Vitório Castellano. Ela se dirigiu à porta, planejando dar a eles privacidade, mas a voz de Vitório a parou. Diretor Altorne. Um momento, por favor. Ela se virou, encontrando seu olhar. Obrigado, ele disse simplesmente. Por cuidar de mim. Por cuidar da minha filha. Por não julgar. Eu não disse que não estava julgando, Eleanor respondeu honestamente. Mas todos merecem compaixão básica, mesmo aqueles com quem discordamos. Vitório tentou sorrir. Sofia tem sorte de ter uma diretora como você. E ela tem sorte de ter um pai que a ama, apesar de suas escolhas questionáveis. Eleanor cruzou os braços. Mas Sr. Castellano, deixe-me ser muito clara. Se algum dia eu sentir que Sofia está em perigo, ou que qualquer criança nesta escola está em risco por causa de suas associações, eu não hesitarei em chamar as autoridades. Estamos entendidos? Perfeitamente. Luca e Marco já estavam ajudando Vitório a se levantar, preparando-se para movê-lo.
Margarete havia reunido todos os suprimentos médicos usados, provavelmente para garantir que não houvesse evidências deixadas para trás. Era um balé cuidadosamente coreografado de pessoas acostumadas a limpar situações complicadas. Um último favor, Vitório disse enquanto eles o ajudavam em direção à porta. A mochila de Sofia. Ela a deixou aqui. Margarete rapidamente pegou a mochila rosa brilhante e a entregou a Luca. O contraste entre a mochila infantil decorada com unicórnios nas mãos de um mafioso obviamente era tão surreal para ele quanto para todos os outros, mas ele a aceitou com cuidado. Vou garantir que ele leve isso para casa, Luca assegurou. Eleanor os observou sair, Vitório sustentado entre seus dois homens, movendo-se rapidamente mas com cuidado pelos corredores vazios. Quando eles desapareceram pela porta dos fundos, ela se voltou para Margarete. Nós realmente acabamos de fazer isso? Margarete riu sem humor. 30 anos na educação, e este definitivamente é o meu dia mais estranho. Precisamos documentar o incidente, Eleanor disse, voltando ao modo de administradora. Mas mantê-lo vago. Um pai veio à escola ferido, recebeu primeiros socorros básicos, foi buscado por associados. Sem menção a qualquer outra coisa. Concordo, Margarete disse. E Eleanor? Acho que fizemos a coisa certa. Aquela menina ama o pai dela. Separando-os agora, especialmente de uma maneira dramática envolvendo a polícia, isso apenas a machucaria. Eu sei, Eleanor suspirou. Mas não posso deixar de me perguntar se estamos sendo cúmplices de algo terrível. Ou, Margarete sugeriu gentilmente, estamos dando a uma criança a chance de ter uma conversa importante com seu pai, em vez de descobrir a verdade da pior maneira possível. O resto do dia escolar passou em uma névoa surreal para Eleanor. Ela conduziu reuniões, observou aulas, resolveu desentendimentos entre alunos, tudo enquanto processava os eventos da manhã. Várias vezes ela se pegou olhando pela janela de seu escritório, meio esperando ver carros da polícia ou mais homens armados. Mas nada aconteceu. A escola continuou sua rotina tranquila, completamente alheia ao drama que havia se desenrolado na enfermaria. Às 3 horas, quando o sino final tocou e as crianças começaram a sair, Eleanor ficou em seu escritório observando o estacionamento. Ela viu Sofia sair com um grupo de amigos, rindo de algo que uma delas disse. Por um momento, a menina parecia completamente normal, apenas mais uma criança de 8 anos animada por o dia escolar ter terminado. Mas então um carro preto e elegante parou na fila de retirada, e Eleanor reconheceu Luca ao volante. Sofia se despediu de seus amigos e correu para o carro. Através da janela traseira, Eleanor podia ver Vitório sentado no banco de trás, obviamente medicado mas acordado. Quando Sofia entrou no carro, ela se jogou nos braços do pai, e mesmo à distância, Eleanor podia ver o alívio em seu abraço. O carro partiu, e Eleanor finalmente permitiu que seus ombros relaxassem. De alguma forma, contra todas as probabilidades, tudo havia funcionado. Ninguém se machucara mais, nenhuma criança havia sido traumatizada, e uma menina pequena ainda tinha seu pai. Mas enquanto Eleanor reunia suas coisas para ir para casa naquela noite, ela não conseguia afastar a sensação de que havia cruzado algum tipo de linha. Ela havia ajudado um criminoso, porque era isso que Vitório obviamente era, escapar de consequências. Ela havia escolhido proteger a relação entre pai e filha sobre seguir protocolos e leis. Havia sido a escolha certa? Ela não tinha certeza. Talvez nunca teria. Sua resposta veio 3 dias depois, de forma inesperada. Eleanor estava em seu escritório revisando relatórios de progresso dos alunos quando sua secretária anunciou um visitante. Senhorita Eleanor, o Sr. Castellano está aqui para vê-la. Ele diz que não tem hora marcada, mas gostaria de alguns minutos do seu tempo. Eleanor sentiu seu estômago apertar. Mande-o entrar. Vitório Castellano entrou em seu escritório parecendo drasticamente diferente do homem ferido que ela havia visto dias antes. Ele estava impecavelmente vestido em um terno cinza claro, seu cabelo penteado para trás, e embora ele se movesse com cuidado, estava obviamente se recuperando bem. Ele carregava um envelope grande e parecia, pela primeira vez desde que ela o conhecera, genuinamente em paz. Diretor Altorne, obrigado por me receber, ele disse, sua voz firme e clara. Senhor Castellano. Você está obviamente se sentindo melhor. Graças aos seus cuidados iniciais, sim. Ele sentou-se na cadeira em frente à mesa dela, movendo-se com o cuidado de alguém ainda lidando com um ferimento em cicatrização. Eu vim aqui por 2 razões. Primeiro, para agradecer pessoalmente a você e à senhora Margarete por sua compaixão e discrição. E a segunda razão.
Vitório colocou o envelope na mesa. Isto é uma doação de $100.000 para a escola. Para ser usado como você achar melhor. Novos materiais, equipamentos, bolsas de estudo. O que quer que ajude estas crianças. Eleanor olhou para o envelope sem tocá-lo. Senhor Castellano, não estou confortável aceitando dinheiro que pode ser. É limpo, ele a interrompeu. Vem de um dos meus negócios legítimos, e posso fornecer toda a documentação necessária. Não estou tentando comprá-la, diretor Altorne. Eu só quero fazer algo de bom. Por quê? Eleanor perguntou diretamente. Vitório olhou para as próprias mãos. Porque Sofia e eu tivemos aquela conversa que eu prometi. E você tinha razão, ela merecia a verdade. Eu disse a ela, tanto quanto uma criança de 8 anos pode entender, sobre o tipo de trabalho que eu faço. Sobre os riscos, sobre por que as pessoas às vezes tentam me machucar. Como ela reagiu? Ela chorou, Vitório admitiu, sua voz grossa de emoção. Ela chorou e me perguntou por que eu não podia simplesmente fazer trabalho normal. E eu não tinha uma boa resposta para ela, diretor Altorne. Porque a verdade é que eu poderia. Eu tenho negócios legítimos suficientes que eu poderia viver muito confortavelmente sem os outros empreendimentos. Então por que não para? Eleanor perguntou, embora já soubesse que a resposta provavelmente era muito mais complicada do que uma simples escolha. Porque é quem eu sou. Foi quem eu tenho sido durante tanto tempo que não sei se posso ser outra coisa. Ele levantou os olhos, e havia uma vulnerabilidade neles que era difícil de testemunhar. Mas ver o medo nos olhos da minha filha, perceber que ela estava carregando este conhecimento sozinha durante meses, sem ninguém para falar sobre isso, mudou algo em mim. Eleanor se inclinou para a frente. Senhor Castellano, o que exatamente está me dizendo? Estou dizendo que vou começar a me afastar. Não da noite para o dia, isso seria impossível e perigoso. Mas gradualmente, vou transferir os aspectos mais problemáticos dos meus negócios para outras pessoas. Vou me concentrar nas empresas legítimas. Ele pausou. E vou garantir que Sofia nunca mais tenha razão para ter medo do trabalho do pai dela. Isso é uma promessa grande, Eleanor observou. Mudanças como essa não são fáceis. Não, não são. Mas Sofia vale a pena. E Catarina, minha esposa, ela sempre quis que eu saísse antes que fosse tarde demais. Talvez isso seja o universo me dando um sinal de que já é tarde o suficiente. Eleanor finalmente pegou o envelope, pesando-o em suas mãos. Se eu aceitar isso, e isso ainda é um se, será com a condição de que essa doação seja pública, totalmente documentada e escrutinada. Nenhum favor especial, nenhum tratamento diferenciado para Sofia. Está claro? Perfeitamente claro. E eu não esperaria nada diferente. Eles ficaram sentados em silêncio por um momento, dois adultos unidos pelas circunstâncias extraordinárias e pelo bem-estar de uma criança. Posso lhe perguntar algo pessoal? Eleanor finalmente disse. Claro. Sua esposa, Catarina. Como uma mulher boa se casa com um homem em sua linha de trabalho? Vitório sorriu, e pela primeira vez era genuíno, caloroso. Ela não sabia, inicialmente. Quando nós nos conhecemos, eu era apenas um jovem trabalhando na construção civil. No momento em que ela descobriu a verdade completa, já estávamos apaixonados. Ela me deu um ultimato, ou eu começava a sair lentamente, construindo uma vida legítima, ou ela iria embora. E você escolheu ficar. Eu escolhi começar a mudar. Eu construí negócios reais, legais. Mas eu nunca fui longe o suficiente, nunca rápido o suficiente. E então ela ficou doente. Sua voz vacilou. Câncer. Foi rápido. E uma das últimas coisas que ela me pediu foi para manter Sofia longe de tudo isso, para lhe dar a vida normal que ela merecia. E você tem tentado, Eleanor disse suavemente. De uma maneira complicada e imperfeita, você tem tentado. Não tem sido suficiente. Mas vai ser, daqui para frente. Vitório se levantou, movendo-se com cuidado. Obrigado novamente, diretor Altorne. Por tudo. Senhor Castellano? Eleanor o chamou quando ele alcançou a porta. Mantenha sua promessa. Para Sofia. Para sua esposa. Para você mesmo. Eu vou. Depois que ele saiu, Eleanor ficou sentada em seu escritório por um longo tempo, olhando para o envelope. Ela eventualmente o abriu e encontrou não apenas um cheque, mas também uma foto. Era de Sofia e Vitório, tirada em algum dia mais feliz. Eles estavam em um parque, Sofia no balanço e Vitório a empurrando,
ambos rindo. No verso, em uma caligrafia elegante que Eleanor reconheceu dos formulários escolares, estava escrito: para me lembrar do que realmente importa. Eleanor colocou a foto de volta no envelope e tomou uma decisão. Ela aceitaria a doação, mas mais importante, ela ficaria de olho em Sofia Castellano. Não com suspeita, mas com o cuidado extra de alguém que agora entendia as complexidades da situação da menina. Nos meses seguintes, Eleanor notou mudanças sutis. Vitório começou a aparecer para mais eventos escolares, feiras de ciências, apresentações escolares, reuniões de pais. Ele estava sempre bem vestido, sempre educado, mas havia uma leveza nele que não estava lá antes. E Sofia? Sofia parecia mais feliz, mais relaxada. Como se um peso que ela nem sabia que estava carregando tivesse sido levantado. Um dia, quase 6 meses depois daquele incidente na enfermaria, Sofia apareceu no escritório de Eleanor durante o recreio. Diretor Altorne? Posso falar com você por um minuto? Claro, Sofia. Entre. A menina sentou-se, balançando as pernas que não alcançavam o chão. Eu só queria agradecer. Por aquele dia. Quando meu pai estava machucado. Eleanor ficou surpresa. Você não precisa me agradecer, querida. Mas eu preciso, Sofia insistiu. Porque depois disso, papai e eu conversamos de verdade. E ele me contou sobre a mamãe, sobre como ela queria que ele fosse diferente. E ele disse que está tentando, por ela e por mim. E você acredita nele? Sofia pensou cuidadosamente. Eu acho que sim. Ele não pode mudar tudo de uma vez. Mas ele está tentando. Ele janta comigo todas as noites agora, e ele não recebe mais aquelas ligações assustadoras. E ele sorri mais. Isso é maravilhoso, Sofia. Sabe, Sofia continuou, eu costumava ter muito medo. Medo de que alguém fosse machucar o papai de novo, ou pior. Mas agora eu sei que ele está tornando as coisas mais seguras. E mesmo quando eu fico assustada, posso falar com ele sobre isso. Nós não temos mais segredos. Eleanor sentiu seus olhos arderem com lágrimas inesperadas. Você é uma menina muito corajosa, Sofia. E muito sábia. Sofia sorriu, um sorriso grande e livre que iluminou todo o seu rosto. O papai diz que eu puxei a minha mãe. Ela pulou da cadeira. Tenho que voltar ao recreio agora. A Emma está me esperando. Estamos construindo um castelo no tanque de areia. Claro. Divirta-se. Eleanor observou a menina correr para fora, sua risada ecoando pelo corredor. E naquele momento, ela soube que tinha tomado a decisão certa naquele dia chuvoso de quinta-feira. Às vezes, a coisa mais moral não era seguir as regras ao pé da letra, mas dar a uma família a chance de se curar. O envelope com a doação havia sido usado para renovar a biblioteca da escola, criar um programa de bolsas de estudo para famílias necessitadas e comprar novos equipamentos para o laboratório de ciências. Uma placa na parede da biblioteca nova lia, em memória de Catarina Castellano, que acreditava no poder da educação. Meses se transformaram em anos. Sofia cresceu, sempre uma das melhores alunas da escola, sempre cercada de amigos, sempre com aquele sorriso brilhante. E Vitório manteve sua palavra. Eleanor ocasionalmente lia nos jornais sobre mudanças na hierarquia do crime organizado de Portland, sobre territórios sendo redistribuídos, sobre um certo empresário que estava se concentrando exclusivamente em empreendimentos legítimos. No dia da formatura de Sofia do 5º ano, quando chegou a hora de ela deixar a escola primária Riverside para o ensino médio, Vitório procurou Eleanor. Queria que você soubesse, ele disse, que Sofia vai para a Academia Riverside no outono. Uma escola particular com excelente segurança e reputação acadêmica. Ouvi falar dela. É uma escola maravilhosa. E eu queria que você soubesse outra coisa. Ele pausou, como se reunindo coragem. Eu estou fora. Completamente. Todos os negócios questionáveis foram transferidos ou desfeitos. Eu sou apenas um empresário chato agora. Eleanor sorriu. Duvido que você seja chato, Sr. Castellano. Vitório, ele corrigiu. Depois de tudo que passamos, acho que você pode me chamar de Vitório. Então você pode me chamar de Eleanor. Eles apertaram as mãos, e havia um entendimento entre eles, um reconhecimento de que ambos haviam feito escolhas difíceis naquele dia, escolhas que se provaram certas. Obrigado, Vitório disse suavemente. Por ver além do que eu era e acreditar no que eu poderia ser. Eu não fiz nada, Eleanor respondeu. Você fez as mudanças. Você e Sofia. Não. Você nos deu a chance. E às vezes, isso é tudo que alguém precisa.
Na cerimônia de formatura, Sofia subiu ao palco para receber seu diploma. Quando ela passou por Eleanor, a menina, não tão pequena mais, quase uma adolescente agora, parou e a abraçou. Obrigada por tudo, diretora Hawthorne, ela sussurrou. Vai e seja maravilhosa, Sofia, Eleanor respondeu. E enquanto ela observava Sofia voltar para seu pai, vendo o orgulho e o amor em seu abraço, Eleanor Hawthorne soube que havia momentos em sua carreira que a definiam. Este era um deles. Não por seguir as regras, mas por entender que às vezes a compaixão exigia flexibilidade, que a justiça real às vezes parecia diferente da lei, e que salvar uma criança às vezes significava dar ao pai dela uma segunda chance. A chuva havia parado há muito tempo, mas o impacto daquele dia tempestuoso ecoaria por anos, uma lembrança de que mesmo nos momentos mais improváveis, escolhas eram feitas que mudavam vidas para sempre. E tudo porque um homem ferido tinha entrado por aquelas portas, e uma educadora tinha escolhido ver não apenas o criminoso, mas também o pai por trás dele. Anos depois, quando Eleanor finalmente se aposentou, ela recebeu uma carta. Dentro estava um convite para a formatura de Sofia na faculdade, junto com uma nota: nada disso teria sido possível sem você. Com amor e gratidão eterna, Sofia e Vittorio Castellano. Eleanor guardou aquela carta em uma caixa especial de lembranças, junto com a foto que Vittorio havia dado anos atrás. E sempre que ela olhava para ela, sorria, sabendo que tinha feito a diferença onde mais importava, no coração de uma criança e no destino de uma família. Claude é uma inteligência artificial e pode cometer erros. Por favor, verifique as respostas.